Shalom a todos, gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Bom, hoje eu vou fazer mais um vídeo desmentindo o Tzadok, né? Porque colocaram aí no meu canal, um rapaz, um link do Tzadok, que é onde que ele começa com as grandes mentiras dele, né? O Tzadok ele tem uma mania muito feia e desonesta, que o Tzadok ele tem um costume de pegar alguns trechos da literatura rabínica, trechos que qualquer livro, que qualquer um pode comprar na livraria Sefer, tá? É, infelizmente, lógico que a literatura judaica toda não está à venda, mas grande parte está. E ele começa a pegar trechos da literatura judaica e modifica para dizer que está falando. Então, Tzadok, eu te faço uma pergunta. Me prova na literatura judaica, no Talmud, Midrash, Halachá, Guemará, me prova em qualquer livro cabalístico, Zorra, Sefer Yetzirah, qualquer um, qualquer parte da literatura judaica, seja mística ou não, aonde está escrito que algum rabino fala que Yeshua é Mashiach? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Não existe lugar nenhum na literatura judaica que um rabino fala que Yeshua é Mashiach. Aí sua desonestidade é tão grande que você pega trechos do Zorra, pega algumas discussões dos rabinos, quando os rabinos começam a questionar, a discutir para saber se o filho de José é o Machia ou não, quem é Machia, né? E você lê um trechinho, não explica para o povo. Então, quando você explicar, você fala livro, página, folha, tudo certinho. Não fica jogando igual você fez no Guia dos Perplexos aí, não, tá? E você mentiu. Você falou que o Instituto do Templo quer reerguer o templo para todas as religiões adorar Hashem. Mentira. Mentira. Mentira, porque nem na profecia fala isso. A profecia fala que naquele dia um será teu nome, todos o reconhecerão. Ou seja, não é todas as religiões. Todo mundo vai deixar da mentira igual você faz e vai deixar de ser idólatra e vai conhecer o Eterno. É esse que está na profecia. E o Instituto do Templo, desde quando começou com o Estado de Israel, que o povo voltou da Segunda Guerra Mundial, já começou a criar o Instituto do Templo, né, de uns anos, com o intuito de reconstruir o templo. Só que isso aí é uma coisa política, tá? E também, se conseguisse, não era para todas as religiões, tá? Não era. Então, para de mentir. Outra coisa, ele diz, né, no vídeo que Yeshua morreu, né, e deixou de se aceitar sacrifício. Ele fala que ele morreu, deixou de aceitar sacrifício, justamente que ele tenta provar que Deus nunca quis sacrifício. Então, deixa eu explicar uma coisinha fácil para você entender, Tzadok. Pelo jeito, você é muito leigo na literatura judaica. Qualquer pessoa pergunta, por que Hashem, Baruch Hashem e outra coisa, não se fala Adonai em vídeo, tá? Para toda hora, igual você fala. É Hashem, tá? Então, bora lá. Por que Hashem fez sacrifício? Aí, lógico, o Rambam Maimônides, por que no Guia dos Perplexos, por que você não foi honesto e não leu direitinho? Explica que, na verdade, Rambam Maimônides, que também é um grande comentarista judeu, todo mundo sabe disso, mas que também teve seus erros. Todo mundo sabe disso. Mas, voltando aqui, Rambam Maimônides, ele diz o seguinte, que Hashem, né, viu que o povo tinha o costume idólatra, né, de fazer sacrifícios, como realmente aconteceu no Egito, que o povo realmente sacrificava aos deuses egípcios, aos demônios, como está em Vaikra, em Levíticos, etc. Só que se você for notar que os animais que a Torá exige sacrifício são simplesmente animais que você pode se alimentar. Então, quando o povo de Israel e quando Hashem determinou que era para ser dividido nas tribos de Israel, o pedaço de Israel, uma tribo ficou sem receber nenhum pedaço de terra, e essa tribo se chama Levitas. Então esses sacrifícios eram para alimentar os levitas. Isso está no Talmud Sanhedrin, tá? Isso está em toda a literatura judaica,
que o Sinédrio recebia o sacrifício, tinha aquele sacrifício que era totalmente queimados, ok, mas em sua grande maioria o sacrifício era para os levitas se alimentar, e o que sobrava era dividido entre os pobres, principalmente aqueles quando chegava alguém lá que tinha errado, né? Não era um animal totalmente cachê. Todo mundo sabe que na Xerritá, depois que abate o animal, ainda tem que olhar alguns órgãos do animal. Se aquele órgão tiver com problema, o animal não é cachê. E ali dava para os pobres necessitados as viúvas, porque os levitas não podiam se alimentar. Então, o objetivo do sacrifício também era alimentar o povo levita, que não teve direito de ter terra para trabalhar. Eles tinham família, tinham filhos, tinham mulheres, eles precisavam também ter uma condição. Então, em troca, os levitas ficaram para cuidar do templo, né? E ensinar o povo a ler, escrever e a lei, né? Seria mais ou menos isso. Aí você fala que, porque realmente existem uns trechos, que Exua, né? Esse ídolo que você adora e finge dizer que você finge e mente dizer que você é monoteísta, que você não é monoteísta. Porque se você tivesse a decência de ser monoteísta, você ia seguir os passos dos noéticos, tá? Você não ia colocar talit. Você sabe que seu talit não é cachê. Você sabe que tudo que você faz não é cachê. Tanto é que você só engana quem é crente, quem é cristão. Você não engana o povo judeu. E eu estou fazendo esse vídeo porque se ninguém fazer nada, você vai inventar cada dia mais mentira e vai voltar ao antissemitismo. Porque o judaísmo, gente, não tem como foco converter ninguém. Você nunca vai ver o judaísmo converter ninguém. Existe sim alguns grupos aí que se aproveitam, fingem que são judeus, principalmente no meio messiânico, com esse negócio de Yeshua. É conversa para boi dormir. Yeshua mesmo Jesus. A Brit Hadashah é falsa, é mentirosa. Se você comprar a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, o Taná dos messiânicos, sequer tem no livro de Mateus a genealogia de Yeshua. Ele fala e vem com conversa para boi dormir, dizendo que não tem, porque se tivesse ele não era divino, mas até na profecia de Zacarias, por exemplo, não, de Isaías, na profecia 7,14, lá tá dando que é onde que vocês dizem que Deus fará uma virgem ter um filho. Mentira, que Almá em hebraico não é virgem, é jovem. Todo mundo sabe que a palavra para virgem em hebraico é Betulá, não é Almá. E você mente dizendo que é Almá, que é virgem. E ainda, mesmo que se fosse virgem, que não é, não, eu tenho um vídeo aí no meu canal, procura, não é. Mas mesmo que fosse, está aí dizendo que seria descendente de Acás, que é um descendente de Davi. Então você está conversando para boi dormir. A profecia que fala sobre o trono de Davi é que os descendentes de Davi viverão no trono de Jerusalém eternamente. Como que você vem com essa conversa para boi dormir? Então você mente e mente muito. Aí, existem trechos nas profecias onde que Deus se irrita com o povo, que realmente o povo pisa na bola, tá? E o povo começa a adorar Baal e vai lá no templo e faz o sacrifício. Então Deus, decidindo, viu que o povo estava com pouca vergonha, Hashem vai lá e começa a mandar os profetas. Olha, eu não quero mais ouvir, eu não quero seus sábados, eu não quero suas orações, eu não quero seus sacrifícios. E Deus percebe que o templo, ao invés de ficar para adoração de Hashem, se torna mais idólatra do que. Então Deus vai e começa a mostrar para os profetas que um dia esse templo será destruído. Primeiro por Nabucodonosor, né? E segundo pelos romanos, né? No ano 70. Depois da Era Comum, né? Aproximadamente por Tito. Então, não foi por causa que Yeshua, não. Porque primeiro, Hashem não aceita sacrifício humano. E não vem com a lorota da filha de Jefté, não, porque eu vou colocar aí embaixo aí no vídeo, vocês veem que eu provo que a filha de Jefté não morreu. Ela sacrificou a virgindade dela, a descendência dela. Foi isso, então ela não morre. Deus não aceita sacrifício humano, tá? Conversa para o boi dormir, tá? E hoje também não se faz sacrifício mais, isso aí foi desde a época de Salomão, os tempos antigos. Segundo, Deus
E se fosse, que não é, se fosse para aceitar, Deus não era Deus, Deus era um idólatra. Aí você começa a dizer, tá lá no Midrash, tá no Midrash Rabá, vai crá, não sei o que tá escrito, e diz que o sacrifício de inocente, aí você diz que tem até pessoas que chegam, nossa, que gostam de animais, como é que sacrificar inocente? Primeiro que animal não é inocente, tá? É inocente porque nós somos humanos e tal. Se você for notar, o animal respeita o homem, porque o homem é um animal dominante, cientificamente falando e religiosamente falando. Se você pegar um cão, um cachorro, toda vez ele vai tentar te desobedecer. Toda vez que você vacilar com ele, ele vai tentar desobedecer. Chega na frente de uma onça e vê se a onça é inocente, entendeu? Lógico que você não deve sair matando animal, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas religiosamente falando, os animais obedecem, o homem tem um domínio porque o homem foi criado para ter domínio. Né? Nós somos um ser racional, então nós usamos nosso raciocínio para manipular a natureza ao nosso bel prazer. Tá? Então vem com essa onda, não, essas pessoas que. Existe até um trecho que pessoas que começam a tratar animais como seres humanos, elas praticam zoofilia. A zoofilia mental, dentro do conceito judaico, isso é errado. A pessoa pode gostar do animal, pode ter animal igual eu tenho animal, mas não posso tratar meus animais igual gente. Eu posso dar carinho pro meu animal, mas tem um certo limite, né? Então, já começa errado. Aí vem dizer, não, matar animais inocentes. Para começar, é alimento, tá? A vaca que era sacrificada lá era um alimento, o carneiro era um alimento, tá? E lógico que Deus não necessita de sacrifício, né? Aí fala, não, aí depois os rabinos disseram com oração, caridade. Gente, para começar, isso é falar desde a época de Isaías. Desde a época de Isaías, Jeremias, é falado isso, que muitas vezes a oração, a techuvá, né, a tzaká, é melhor do que o sacrifício. Não foi o tal de Jesus que veio com isso, não, nem Yeshua, não. Isso é conversa, para boi dormir, tá? Então, bora lá, outra mentira sua. Sodok diz que pessoas que gostam de animais se sentem magoadas. É porque essa pessoa precisa de um bom psiquiatra. Porque, tudo bem, eu também me sinto, um judeu, dentro das leis judaicas, um judeu não pode matar um animal por matar. Né? Só mata o animal por defesa extrema ou para se alimentar. Né? Caso contrário, não se pode. E os animais que eram mortos lá eram alimento. Né? Então, vamos. Tanto é que foi de lá que surgiu o sabão. Né? Então ele diz que Maimônides afirma que Deus não quis sacrifícios, que não eliminou, não criou, né, como foco central da natureza humana. Realmente, desculpem, realmente, Deus com a sua criação, Deus ele não criou para ter sacrifício. O sacrifício, a morte, o sofrimento, ele surgiu como consequência da criação. Então, por exemplo, Deus fez tudo, disse que era bom. Deus criou o conceito de bem e mal, o equilíbrio na árvore da vida, né? Da árvore do bem e do mal, e depois criou a árvore da vida. Quando o Adão, ele cai, mas Rava, né? Adão Rava, aí todas as consequências da desobediência de Adão e Eva, é que traz a morte, que traz, né? O sofrimento, etc, etc. Por isso Deus fala, por isso até maldito será a terra, por isso será isso, por isso será aquilo. E é claro que aí vem o sacrifício. Existe um trecho místico que fala que Deus não matou aquele animal para vestir Adão. Mentira, Deus matou, tá lá na Torá que Deus sim pegou animal, sacrificou o animal, porque Deus estava ensinando a xerritar para Adão. Por quê? Porque para frente o ser humano ia necessitar se alimentar de carne. Então, Hashem, Baruch Hashem, estava ensinando Adão a fazer a xerritá, fez isso na frente de Adão, de Rava, pegou a pele, então não teve nada de leão que foi lá, morreu igual você, Sodó, colocou lá no comentário da moça, mentindo, né? Então, não existe não, tá? Existe sim deduções de alguns rabinos místicos que querem desviar um pouco para dizer que Deus não fez isso, não fez aquilo, mas no final todo mundo sabe que Deus fez sim. Que Deus
Vocês têm que entender, gente, que morte e vida, tudo vem de Hashem. Não importa se a pessoa é morta, se a pessoa nasce. Tudo que acontece no mundo é a vontade de Hashem. Depois tá nos meus vídeos explicados, vão lá na origem do mal, no meu canal, que eu explico isso detalhadamente, tá bom? Então, ele diz que, né, Maimônides, ele fala que Maimônides, no Guia dos Perplexos, capítulo 3, mas não fala a folha, mas tudo bem, eu sei qual que é. Maimônides afirma que Deus não cria sacrifício, né, que não determinou para como foco central. Realmente, depois disso, Deus começa a criar o sacrifício. Existe sim comentários de rabinos, do Urashi, Maimônides e alguns outros, que fala que Deus não, realmente não... eles começam a deduzir que, na verdade, Deus libertou, permitiu, porque eles fizeram sacrifício, senão o povo ia dizer, não foi bem assim, né? Isso é uma dedução de Maimônides, tá? Maimônides, ele tenta incessantemente dar razões lógicas para as ações de Deus, tá? Maimônides tem essa característica. Vale lembrar que Maimônides, ele tentou, na época, ser o mais racional possível, ele era humano, tá bom? Então, beleza. Então ele tentou, tá? Mas na verdade, quando Levítico fala assim, olha, vocês não oferecerão mais sacrifício aos demônios, como está lá em Vaikra, na verdade, Hashem, Baruch Hashem, ele está querendo dizer o seguinte, que antigamente o povo, quando sacrificava o animal, eles, além de sacrificar aquele animal, né, eles também cometiam situações ilícitas, como eles faziam cultos religiosos envolvendo bizarrices sexuais e de toda a espécie que vocês imaginam. Por isso que logo na frente ele fala, e não prostituirão mais aos seirim, né? Então é por isso que Deus fala isso, não o animal em si, até porque para se alimentar, a pessoa precisa matar o animal, né? Aí fala que vai Rabá 22:8, tá? Ele diz o seguinte, é melhor que eles tragam sacrifício para mim, na minha mesa, do que para os ídolos. Isso aqui é o que ele fala. Isso aqui, gente, vocês têm que entender que no Talmud, não é Talmud, não, é Talmud, tá? No Talmud existe, assim, pega um tema, os rabinos todos começam a discutir aquele tema. Um dá uma opinião, um acha que é uma coisa, aí tenta provar, outro tenta provar. Aí chega um cidadão igual o Tzadok, e ele não é honesto o suficiente para dizer que é uma discussão. E quem ganhou nessa discussão, quem conseguiu provar mais, ele pega só que ele fala, não, discussão, mas aí sai, e pega só o trecho que interessa a ele, para dizer que o defunto dele, que é Deus, é Machia, não sei o quê, aí ele só fala o que interessa a ele e a religião dele. Então é por isso que ele fala. Mas na verdade isso aqui de Vaikra Rabá é uma discussão, tá? É uma discussão onde que Vaikra Rabá até é antigo, eles tentam determinar quem é quem, que aconteceu, né? Por que Hashem determinou aquilo e aquilo, tá? Ele diz que Abravanel afirma que o povo estava acostumado a fazer sacrifício no Egito. Sim, estava mesmo. Isso aí ele acertou. Aí ele fala, mais uma prova para dizer que Deus não quis sacrifício. Se Deus não quisesse, simplesmente Deus tinha falado não. Imagina você chegar para um povo, né, que era altamente idólatra, que o povo de Israel, vocês têm que entender que apesar do povo de Israel estava lá no Egito e fazer algum tipo de idolatria, mas o povo de Israel só acreditava em Deus. Eles queriam aprender feitiçaria para desviar, mas sabia que o poder absoluto vinha de Deus. Isso aqui o Tzadok não fala, né? Agora imagina para Deus chegar em Abraão, por exemplo, e falar, Abraão, é o seguinte, eu não quero mais que você adore ídolo, eu quero que você adore só a mim, e pronto. Porque se Deus não quiser sacrifício, simplesmente ele tinha falado não e pronto, acabou. Entendeu? Então essa ideia dele é uma ideia muito cristã, muito... não, o Abravanel, ele tenta, dentro do comentário de Rambam, tenta afirmar e tenta confirmar o que Rambam fala, tá bom? Eles falam que Deus, ele fala que Deus deixou eles fazer sacrifício para que eles sejam desgastados da idolatria e sejam salvos. Nada a ver. O que acontece, gente, é que algum daqueles animais era adorado no Egito, não se podia nem matar aqueles animais. Por exemplo, o carneiro.
o carneiro, ele simbolizava um Deus muito poderoso no Egito. Não podia se matar um carneiro. E justamente quando eles pegavam um carneiro, ia levar esse carneiro no templo, no Beit HaMidrash, o que é que acontecia? Eles ficavam chocados. Opa, peraí, então quer dizer que nós fizemos feitiçaria para esse carneiro, achando que esse carneiro tinha poder, agora nós temos que matar o Deus. Então o foco ali, Deus, era matar o Deus, para eles verem que aquele carneiro não passava de um animal, não era Deus coisa nenhuma. Então é aqui que a Abravanel está explicando, é dentro desse conceito, tá? Então já outro erro aí. Então aqui ele também fala o seguinte, ele diz que os rabinos afirmaram que depois da destruição do templo, os rabinos começaram a dizer que a oração, boa ação ficaria no lugar, né? E Yeshua, dizendo ele, fez isso. Mas bem antes, né? Davi ensinou isso no Terrilim 51, tá? Isaías ensinou isso aí também, e diz no capítulo 43, você lê lá, tá? Então, quer dizer, bem antes do tal Yeshua, que fala, né? Na verdade, a única coisa que o Talmud fala de Yeshua é que ele foi um idólatra. E é um trecho pequeno, que fala que ele foi um idólatra. Só fala, ó gente, para quem não sabe, em lugar nenhum do Talmud, lugar nenhum do Midrash, lugar nenhum da Gemara, da Halachá, da literatura judaica, da Kabbalah, fala que Yeshua é Mashiach. Não fala, tá? Existem algumas correntes judaicas, tá, que acreditam que os seus Rebbe é Mashiach. Por exemplo, o Rabad. O Rabad acredita que o Rebbe é Mashiach. Aí chega um Tzodok, compra um livro do Rabad, chega lá, lê o Rabad falando que o Rebbe, que Mashiach já esteve aqui, porque eles falam assim, que o Rebbe era Mashiach, que o Mashiach esteve aqui, que morreu, que não sei o que, bababá, bububu, que inclusive é até condenado, inclusive dentro do próprio Rabad, por muitos rabinos, isso que nós consideramos isso idolatria. Eu não sou do Rabad, quero deixar isso bem claro, mas respeito. Ele chega um Tzodok, pega esse trecho e fala, eles estão falando lá de Yeshua, mas não está lá o nome Yeshua. Não está lá o nome Yeshua, tá? Ou Yehoshua, ou seja lá o nome que for. Não tem, tá? Então, ele tem que aprender que... Aí ele começa a dizer que... Aí, eu quero que prova para mim, eu quero que o Tzodok prova para mim qualquer... Ó, gente, não estou falando isso aqui para os cristãos, tá? Mas eu quero que o Tzodok e qualquer messiânico, mentiroso, porque não existe judaísmo messiânico, prova para mim que aonde que está escrito no Taná de Gênesis a Malaquias, que nós judeus não ia reconhecer Mashiach. Aonde está escrito no Taná, tá? Que Mashiach simplesmente não ia mais olhar para o povo judeu e ia pegar só os gentios. Onde está escrito? Aonde está escrito no Taná que Mashiach ia vir antes de Eliyahu Hanavi, o Elias? Lugar nenhum. E não vem dizer que João Batista era, não, porque nem ele afirma isso. Aonde está escrito que nós precisamos acreditar no Mashiach para ganhar a salvação de Hashem? Onde está escrito, não, quem não acreditar no filho de Davi não terá a salvação de Deus. Em lugar nenhum do Taná. Lugar nenhum do Taná sequer fala que nós temos que acreditar em Messias. Só para vocês terem uma ideia, quem fala isso é a literatura judaica. Todo mundo que estuda o Taná com mais franqueza vai ver que, na verdade, quando fala sobre Mashiach, está mais se referindo a uma era messiânica do que um próprio homem. Toda vez está lá, naquele dia, naquela época eu não será naquele dia, naquela época levantarei o renovo de Davi, naquele dia, sempre dizendo que é um dia, uma época, não fala que é um homem, o foco nunca foi um homem. Aí vem que eu digo, não, mas está lá em Isaías 53, tá, mas Isaías 53 fala assim, quem contará o tempo da sua vida? Peraí, que eu saiba, o tempo de Yeshua e Jesus foi contado. Tanto é que o calendário foi mudado, baseando na vida dele. Então aqui, essa profecia de Isaías 53 hoje já não serve para ele. Aí continua no Isaías 53, 9. Sepultaram com ricos e ímpios. Ricos e ímpios, começa a dizer, né? Que, agora me fala, quantos judeus foi sepultado com ricos e ímpios? Agora, quem sabe muito bem de Taná e honesto,
para não usar de mentira, sabe que aqui está referindo ao Tzadikim. Por exemplo, Daniel, Neemias, que foram para a Babilônia inocentes, eles eram justos. E eles foram levados junto com os ímpios por causa da maldade de Israel. Então, toda vez que o povo de Israel, na sua maioria, está mal, os justos pagam pelos os maus. Porque Deus vê o povo de Israel como um único filho, como está lá em Êxodo. Tá? Êxodo 4:22 fala: Israel é meu filho. É o único lugar do Taná e da Torá que fala isso. Que, quem é o verdadeiro primogênito de Deus? Dirás ao faraó: Israel é meu filho, Israel é meu primogênito. Ou seja, lá não está falando um entre Israel meu filho, um entre Israel meu primogênito, ou quem nascer. Não, está dizendo que todo Israel é meu filho, meu primogênito. Então Deus olha para Israel como se fosse um filho. Deus chama Israel de filho, de noiva, chama Israel de casa, né? Mas Deus vê Israel como um filho. E é por isso que fala, e levou sobre si as transgressões. Porque isso sempre aconteceu, os tzadikim sempre carregaram a maldade do povo, né? Aí fala: quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Não está escrito quando o seu corpo, está dizendo sua alma, por expiação do pecado. Que eu saiba, segundo o cristianismo, segundo o judaísmo messiânico, o tal do Yeshua lá foi crucificado. Está dizendo que o sangue, aqui não está dizendo, quando o sangue se puser por expiação do pecado. Não está escrito em Isaías 53. Eu quero que me prove que em Isaías 53 está dizendo que o sangue do servo sofredor que foi usado para expiar. Está dizendo alma. Tá outra mentira, que ninguém presta atenção. É isso que dá ouvir só o que convém, tá? Então, e também está lá em Jeremias 33:15. Naquele dia e naquele tempo farei brotar o renovo de Davi. Tá vendo? Um tempo. Repara que o filho de Davi é só um dos vários sinais da era messiânica. O foco aí das profecias não é um homem, um rei, um salvador, não é. É uma era onde que o próprio Hashem, Deus, ele vai consertar o mundo. Aí vem, eu tenho certeza que o soldado vai falar assim: mas todo mundo sabe que Yeshua e Deus é um só. Tá. Aonde que está escrito isso? Aonde está escrito na profecia que o renovo de Davi é Deus? Aonde está escrito em alguma profecia que o próprio Deus vai vir se tornar homem para salvar a humanidade? Lugar nenhum. Ele vai interferir na humanidade, vai interferir no Egito, ordenando e a natureza obedecendo, né? Simples assim. Aí prossegue em Jeremias 33, versículo 16, que fala: e Jerusalém habitará em segurança. Aonde que Jerusalém habitou em segurança? Nunca, desde a época que construiu o segundo templo, tá? Até a expulsão do nosso povo, no ano 70, de Jerusalém, de Eretz Israel, da terra de Israel. Nunca Jerusalém teve paz, até nos dias de hoje, depois da Segunda Guerra Mundial. Todos os dias o Hamas, praticamente todos os dias, é difícil o ano que o Hamas não ataca Jerusalém, Tel Aviv, etc. Então já é outra prova que o tal de Yeshua não foi Messias algum. Será que todo mundo é cego? Entendeu? Então, Tzodoc, seja mais honesto. E quando você citar os rabinos, você tem um pouco de vergonha. Tem um pouco de vergonha, igual você citou Maimônides. Por que você não explica do Guia dos Perplexos, no Sefer Hamadá, o que Maimônides fala do que é Deus, né? Porque se explicar, a sua religião vai pro saco, né? Você vai perder sua religião, você vai perder seus fiéis, né? Você gosta muito de pegar livros, citar para os coitados inocentes que te seguem acreditar nas suas mentiras. Então você é muito desonesto, tá, Otsodal? Muito desonesto. Então eu tô fazendo esse vídeo, tô revoltado sim, porque por pessoas igual o Tzodok e vários outros, é que o judeu é maltratado no mundo. Inventam mentiras. Querem dizer, gente, judaísmo não converte ninguém, não tem interesse em converter ninguém. Todas as profecias é voltada, na sua maioria, para o povo judeu, tá? O judaísmo sequer é considerado uma religião, mas é sim um estilo de vida. É uma constituição de um povo, tá? É uma constituição de um povo. É um estilo de vida, de uma descendência, de uma família. É como se você tivesse uma família, sua família tem uma tradição,
E não importa onde que você mora, você vai seguindo aquela tradição da sua família, isso é judaísmo. Então nós não temos aquele, para você servir a Deus tem que ser judeu. Não existe isso para nós. Se você nasceu gentil, é porque Deus quer que você seja gentil e faça um trabalho, seja um servo dele como gentil. Não precisa você ser isso, ser aquilo. Isso é coisa de ditador. Isso é coisa de pessoas que querem usar a religião para ganhar dinheiro e ganhar poder. Baruch Hashem, que o Eterno abençoa e até o próximo vídeo.